Um milionário frio revela o segredo chocante da mendiga negra que dorme no parque. Na metrópole pulsante, o contraste entre riqueza e pobreza se tornava insuportável. Alex, um milionário de pele pálida, cruzava as ruas com um olhar de desprezo. Seus passos firmes ecoavam no asfalto, enquanto sorrisos nas bancadas de ouro e cristal se mostravam vazios. Ele não se importava com a vida das pessoas ao seu redor. Para ele, o mundo era um grande tabuleiro de xadrez, onde ele movia suas peças sem pensar nas atrocidades das quais fazia parte. Certa manhã, Alex decidiu cortar caminho através do parque, em vez de seguir pela rua habitual. O ar estava fresco e as folhas dançavam ao vento. Mas, ao se aproximar de um banco meio enferrujado, avistou algo que parou seu mundo metódico. Uma mulher dormia ali, enrolada em um cobertor sujo. Seu cabelo crespo e desgrenhado contrastava com a palidez da pele de Alex. Era uma mendiga, e ele não pôde desviar o olhar. Havia algo nela que transparecia mistério e dor. O coração de Alex pulou e um nó se formou em sua garganta. Sem saber por que, ele se aproximou. A mulher que ele logo saberia que se chamava Sarah despertou com um sobressalto, seus olhos claros disparando para ele. O medo e a desconfiança surgiram como reflexo. Alex queria dizer algo, mas as palavras ficaram presas. Ele se perguntava o que levara aquela mulher a esse destino sombrio. O passado, talvez? Uma história não contada? Um vínculo com algo muito além do que ele poderia imaginar? Sarah se levantou com uma leveza que doía nos bons modos de Alex. Ela perguntou se ele tinha um trocado, mas o olhar que trocavam era muito mais do que isso. Alex sentiu um frio na espinha. Como alguém que tinha tanto poderia sentir-se tão vazio desta forma? A mendiga baixou a cabeça e ele viu uma tatuagem meio obscura em seu pulso. Duas palavras que chamaram sua atenção: fortuna perdida. Foi nesse instante que algo se acendeu dentro de Alex. A ideia de que aquela mulher poderia ter uma conexão com a riqueza que ele acumulava fez seu sangue ferver de maneira estranha. "Quem é você?" ele perguntou, a voz quase um sussurro. Sarah olhou nos olhos dele e por um momento o mundo todo pareceu pausar. "Eu sou mais do que você imagina", ela respondeu, seu tom carregado de um segredo profundo. As palavras dela abriram uma horta que ele não sabia que existia. "Eu tenho um passado que você não poderia entender", ela continuou. Alex se sentiu puxado por uma força irresistível, como se a vida na qual se afogara estivesse prestes a mudar. Mas ele sabia que havia mais ali. Algo sombrio começaria a segui-los. Os sons do parque, risadas e crianças brincando, se tornaram distante. A tensão entre eles criava um fio elétrico no ar. O que Sarah esconderia? E se ele se deixasse levar por essa aventura obscura, que de repente se apresentava diante dele? Agora, a grande questão era: Alex escolheria mergulhar em um novo mundo ao lado da mendiga ou se afastaria? Pronto para afundar ainda mais em sua própria solidão? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo aqui. Vem por aí! E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você tá assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade.
Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O mundo ao redor deles parecia ter desaparecido. Alex e Sarah estavam envolvidos em um turbilhão de emoções. Ele queria saber mais sobre ela, sobre seu passado misterioso, quando um grito cortou o ar, como um golpe surdo. Um jovem, correndo desesperadamente, passou por eles, sua expressão retorcida de pavor. Ela veio! A mulher do manto! Ele gritou, enquanto a multidão no parque começou a se agitar. Alex virou-se perplexo. O que estava acontecendo? Sarah, por outro lado, parecia congelada. O temor tomou conta de seu rosto, e Alex notou que suas mãos tremiam. Antes que pudesse reagir, uma figura surgiu. Uma mulher envolta em um manto escuro, seus traços ocultos na penumbra. Ela caminhava com uma determinação sobrenatural, a brisa fazendo flutuar seu manto como se houvesse vida própria. O olhar de Sarah a acompanhou, seus olhos se arregalando em reconhecimento e pânico. Sarah, a voz da mulher soou, gélida e autoritária, como um eco de um pesadelo. Você não deveria estar aqui. Alex virou-se para Sarah, sua mente correndo. Quem era aquela? Entre ele e a mulher do manto, o que havia entre essas duas? Fique fora disso, Alex! Sarah implorou. O pânico em sua voz quase o fez recuar. Ele nunca a tinha visto assim, vulnerável como uma criança assustada. O mundo em que se encontravam parecia ter mudado. O ar estava espesso, pesado. Não é o que parece. Você não entende. Mas Alex estava determinado. Ele precisaria saber. O que está acontecendo aqui? Quem é essa mulher? A tensão nas palavras aproximava-os. Como se o tempo se dobrasse ao redor deles. A mulher do manto deu um passo à frente, a escuridão parecendo seguir suas intenções. Você não sabe, mas Sarah foi escolhida. E sua fortuna perdida não é apenas um símbolo. É a chave para algo muito maior. Como uma maldição. A mulher olhou de volta para Sarah e a expressão dela mudou. Você precisa decidir. Junte-se a nós ou reste aqui e evite o que vem a seguir. Um tremor percorreu o corpo de Sarah e ela olhou para Alex, seus olhos cheios de dúvida. Ele podia sentir cada batida do seu coração, cada dúvida que a cercava. A mulher do manto pareceu perceber isso e sorriu. Um sorriso que congelou a respiração dele. Quem você realmente é, Sarah? Alex perguntou, sua voz falhando, quase um sussurro. A realidade estava girando ao seu redor, e ele não sabia se queria ou não saber a resposta. A multidão parou de mover-se, como se o tempo tivesse sido congelado. Escolha agora, Sarah! A mulher insistiu, e Alex sentiu o fio da urgência. Sarah olhou entre os dois, entre a vida que conhecia e a verdade, que estava prestes a revelar. Mas o que ela escolhesse mudaria tudo, e enquanto a tensão aumentava, uma pergunta pairou no ar. Quem era realmente Sarah? E qual era seu verdadeiro destino? Sarah olhou entre Alex e a mulher do manto, a tensão palpável entre eles. Mas, por um instante, algo a iluminou. Uma lembrança flutuando em sua mente. Você não sabe quem eu sou! Gritou, a voz quase ecoando entre as árvores. A mulher do manto esboçou um sorriso que não chegava aos olhos. E seu ar de desdém fez Alex sentir um frio na espinha. Eu sei muito bem quem você é, Sarah, respondeu a mulher, a voz sombria. Você não pode fugir do seu verdadeiro eu. A fortuna perdida não é apenas uma tatuagem ou um símbolo. É uma maldição, ela gritou. E as palavras soaram como um trovão no silêncio do parque. O peso daquelas palavras caiu sobre Alex e Sarah como um manto de horror. Antes que pudesse processar, uma explosão de luz ofuscante surgira do céu claro. Uma energia quase palpável.
Alex olhou para cima, seus olhos estonteados pelo brilho. A mulher do manto estendeu a mão e um círculo de luz se formou ao seu redor, pulsando como um coração. Não se deixe enganar, Alex! Sarah gritou. Ela parecia se afastar dele, como se estivesse sendo puxada em uma direção oposta. No centro daquele brilho, uma imagem começou a se formar. Era um retrato de um passado que ela nunca imaginou ver novamente. Uma família culta, rica, e por trás da cena, uma sombra negra que parecia segui-los. Você não pode escapar do que você é, da verdade que carrega. A mulher do manto insistiu, sua voz cortante como um fio de uma lâmina. As lendas sobre a fortuna perdida ecoavam na mente de Alex, envolvendo tudo em mistério. Ele podia sentir a conexão entre as duas mulheres. Mesmo que Sarah estivesse aterrorizada, havia algo familiar, quase perdido, entre elas. Então, como um raio cortando a escuridão, uma criança pequena apareceu, correndo em direção à mulher do manto. Alex a reconheceu. Era a irmã de Sarah, a quem ele somente conhecera em fotos. O rosto da menina estava pálido. Os olhos arregalados refletem o medo que permeava o ambiente. Mãe! Ela gritou, a voz cheia de desespero. Todos pararam. Sarah olhou horrorizada. Sofia! Ela gritou, estendendo a mão em um gesto que misturava amor e desespero. A voz da mulher do manto se transformou. Tornou-se suave, quase maternal. Você sabe o que fazer, Sarah. Escolha! Ela ordenou. O pânico tomou conta de Sarah enquanto ela via sua irmã se aproximar da mulher envolta em sombras. Não faça isso! Ela estava em um dilema, perdida entre o desejo de proteger Sofia e a revelação do seu próprio passado. Alex, então, perdeu o controle. Ele se colocou entre as duas, seus sentimentos em conflito. O que você quer de nós? Gritou. O medo dele também era real, pulsante. Ela sempre quis o que está escondido na sua alma, Sarah. A mulher de manto lançou um olhar penetrante. Alex sentiu uma dor de cabeça intensa, como se a verdade estivesse prestes a despedaçá-lo. A fortuna perdida pode ser sua, mas o preço é alto. A escolha não é só dela, é de todos nós. A mulher disse, e as palavras dela reverberaram como um sino de alerta. Ela é sua irmã. Você nunca soube de sua verdadeira origem, sabia? A mulher do manto insistiu. Um silêncio mortal caiu sobre o parque e todos os olhares estavam fixos em Sarah. O choque atingiu Alex como um soco. O que significava isso? Qual era realmente o vínculo entre elas duas? Sarah hesitou, seus olhos buscando os de Alex em um apelo silencioso. O tempo parecia estagnar e a multidão agora assistia como se a vida de todos dependesse daquela decisão. Um acidente, um segredo sufocado, um mistério a ser desfeito. A mulher do manto estava mais próxima do que nunca, enquanto a criança se mantinha à sombra de sua figura. Você é mais do que uma mendiga, Sarah! A verdade está prestes a vir à tona. Agora, qual é sua escolha? Perguntou ela, e a urgência da cena era tão forte que Alex mal conseguia respirar. A pergunta pairou no ar, pronta para detonar tudo. Sarah olhou entre Alex e a mulher do manto, a tensão palpável entre eles. Mas, por um instante, algo a iluminou. Uma lembrança flutuando em sua mente. Você não sabe quem eu sou, gritou, a voz quase ecoando entre as árvores. A mulher do manto esboçou um sorriso que não chegava aos olhos, e seu ar de desdém fez Alex sentir um frio na espinha. Eu sei muito bem quem você é, Sarah, respondeu a mulher, a voz sombria.
Você não pode fugir do seu verdadeiro eu. A fortuna perdida não é apenas uma tatuagem ou um símbolo. É uma maldição! Ela gritou, e as palavras soaram como um trovão no silêncio do parque. O peso daquelas palavras caiu sobre Alex e Sarah como um manto de horror. Antes que pudesse processar, uma explosão de luz ofuscante surgira do céu claro. Uma energia quase palpável. Alex olhou para cima, seus olhos estonteados pelo brilho. A mulher do manto estendeu a mão e um círculo de luz se formou ao seu redor, pulsando como um coração. Não se deixe enganar, Alex, Sarah gritou. Ela parecia se afastar dele, como se estivesse sendo puxada em uma direção oposta. No centro daquele brilho, uma imagem começou a se formar. Era um retrato de um passado que ela nunca imaginou ver novamente. Uma família culta, rica e, por trás da cena, uma sombra negra que parecia segui-los. Você não pode escapar do que você é, da verdade que carrega. A mulher do manto insistiu, sua voz cortante como um fio de uma lâmina. As lendas sobre a fortuna perdida ecoavam na mente de Alex, envolvendo tudo em mistério. Ele podia sentir a conexão entre as duas mulheres. Mesmo que Sarah estivesse aterrorizada, havia algo familiar, quase perdido entre elas. Então, como um raio cortando-a escuridão, uma criança pequena apareceu, correndo em direção à mulher do manto. Alex a reconheceu. Era a irmã de Sarah, a quem ele somente conhecera em fotos. O rosto da menina estava pálido. Os olhos arregalados refletem o medo que permeava o ambiente. "Mãe!" ela gritou, a voz cheia de desespero. Todos pararam. Sarah olhou horrorizada. "Sofia!" ela gritou, estendendo a mão em um gesto que misturava amor e desespero. A voz da mulher do manto se transformou, tornou-se suave, quase maternal. "Você sabe o que fazer, Sarah, escolha!" ela ordenou. O pânico tomou conta de Sarah, enquanto ela via sua irmã se aproximar da mulher envolta em sombras. "Não, não faça isso!" Ela estava em um dilema, perdida entre o desejo de proteger Sofia e a revelação do seu próprio passado. Alex, então, perdeu o controle. Ele se colocou entre as duas, seus sentimentos em conflito. "O que você quer de nós?" gritou. O medo dele também era real, pulsante. Ela sempre quis o que está escondido na sua alma, Sarah. A mulher do manto lançou um olhar penetrante. Alex sentiu uma dor de cabeça intensa, como se a verdade estivesse prestes a despedaçá-lo. A fortuna perdida pode ser sua, mas o preço é alto. A escolha não é só dela, é de todos nós. A mulher disse, e as palavras dela reverberaram como um sino de alerta. Ela é sua irmã. Você nunca soube de sua verdadeira origem, sabia? A mulher do manto insistiu. Um silêncio mortal caiu sobre o parque, e todos os olhares estavam fixos em Sarah. O choque atingiu Alex como um soco. O que significava isso? Qual era realmente o vínculo entre elas duas? Sarah hesitou, seus olhos buscando os de Alex em um apelo silencioso. O tempo parecia estagnar, e a multidão agora assistia como se a vida de todos dependesse daquela decisão. Um acidente? Um segredo sufocado, um mistério a ser desfeito. A mulher do manto estava mais próxima do que nunca, enquanto a criança se mantinha à sombra de sua figura. Então, do nada, a atmosfera palpável se rompeu com um estrondo ensurdecedor. O céu
escureceu de repente, como se um manto de trevas tivesse caído sobre eles. Raios iluminavam o céu, um pesadelo se descortinando. O caos tomou conta enquanto todos olhavam, paralisados, para o novo perigo que se aproximava. Uma nova figura surgiu, como uma sombra em movimento. Um homem alto, de olhos penetrantes e expressão feroz, avançou em direção à mulher do manto. "Você não deveria estar aqui!" rosnou ele com uma voz rouca que parecia um eco de antanho. As palavras dele preenchiam a cena com uma tensão elétrica, e a multidão, agora em pânico, começou a se dispersar. O homem pôs-se entre Sarah e a mulher do manto, o que gerou uma divisão visível. Ele tinha uma presença que tirava o ar dos pulmões. "Você sabe que não pode continuar com esse jogo. O que você está fazendo? Isso vai acabar." Sarah olhou entre os dois, confusa. Ele a conhecia? Antes que pudesse processar, o homem olhou diretamente nos olhos dela, como se visse através de sua alma. "Você não é uma mendiga, não mais. Você é mais poderosa do que eles pensam. É hora de recuperar sua verdadeira fortuna." A bomba caiu, a mulher do manto também congelou, seu olhar agora cheio de ódio e medo. "Você não pode interferir nos planos, ela é minha!" gritou. O vento uivava ao seu redor, como se a natureza estivesse em sintonia com a batalha invisível que agora se desenrolava. "Você está errada!" respondeu o homem. Seu tom era forte. "A fortuna perdida é dela, e ela vai escolher o próprio destino. Você não pode mais controlá-la." E Alex observava, surpreso. Quem era aquele homem? E que exatamente Sarah tinha a ver com toda aquela confusão? O mundo ao redor deles parecia girar como um furacão. Em meio ao caos, a única certeza era que aquela revelação mudaria tudo. E o que quer que tivesse sido revelado, agora pairava como uma sombra sobre eles. Uma sombra maior do que qualquer um poderia imaginar. Sarah olhou entre Alex e a mulher do manto, a tensão palpável entre eles. Mas por um instante algo a iluminou, uma lembrança flutuando em sua mente. "Você não sabe quem eu sou!" gritou, a voz quase ecoando entre as árvores. A mulher do manto esboçou um sorriso que não chegava aos olhos, e seu ar de desdém fez Alex sentir um frio na espinha. "Eu sei muito bem quem você é, Sarah", respondeu a mulher, a voz sombria. "Você não pode fugir do seu verdadeiro eu. A fortuna perdida não é apenas uma tatuagem ou um símbolo. É uma maldição!" Ela gritou, e as palavras soaram como um trovão no silêncio do parque. O peso daquelas palavras caiu sobre Alex e Sarah como um manto de horror. Antes que pudesse processar, uma explosão de luz ofuscante surgira do céu claro, uma energia quase palpável. Alex olhou para cima, seus olhos estonteados pelo brilho. A mulher do manto estendeu a mão, e um círculo de luz se formou ao seu redor, pulsando como um coração. "Não se deixe enganar, Alex!" Sarah gritou. Ela parecia se afastar dele, como se estivesse sendo puxada em uma direção oposta. No centro daquele brilho, uma imagem começou a se formar. Era um retrato de um passado que ela nunca imaginou ver novamente. Uma família culta, rica, e por trás da cena, uma sombra negra que parecia segui-los. "Você não pode escapar do que você é, da verdade que carrega." A mulher do manto insistiu, sua voz cortante como um fio de uma lâmina. As lendas sobre a fortuna perdida ecoavam na mente de Alex, envolvendo tudo em mistério. Ele podia sentir a conexão entre as duas mulheres. Mesmo que Sarah estivesse aterrorizada, havia algo familiar, quase perdido, entre elas.
Então, como um raio da menina estava pálido. Os olhos arregalados refletem o medo que permeava o ambiente. Mãe! Ela gritou, a voz cheia de desespero. Todos pararam. Sara olhou horrorizada. Sofia! Ela gritou, estendendo a mão em um gesto que misturava amor e desespero. A voz da mulher do manto se transformou, tornou-se suave, quase maternal. Você sabe o que fazer, Sara. Espolha, ela ordenou. O pânico tomou conta de Sara enquanto ela via sua irmã se aproximar da mulher envolta em sombras. Não, não faça isso! Ela estava em um dilema, perdida entre o desejo de proteger Sofia e a revelação do seu próprio passado. Alex, então, perdeu o controle. Ele se colocou entre as duas, seus sentimentos em conflito. O que você quer de nós? Gritou. O medo dele também era real, pulsante. Ela sempre quis o que está escondido na sua alma, Sara. A mulher. Do manto lançou um olhar penetrante. Alex sentiu uma dor de cabeça intensa, como se a verdade estivesse prestes a despedaçá-lo. A fortuna perdida pode ser sua, mas o preço é alto. A escolha não é só dela, é de todos nós. A mulher disse, e as palavras dela reverberaram como um sino de alerta. Ela é sua irmã. Você nunca soube de sua verdadeira origem, sabia? A mulher do manco insistiu. Um silêncio mortal caiu sobre o parque. E todos os olhares estavam fixos em Sara. O choque atingiu Alex como um soco. O que significava isso? Qual era realmente o vínculo entre elas duas? Sara hesitou, seus olhos buscando os de Alex, em um apelo silencioso. O tempo parecia estagnar, e a multidão agora assistia, como se a vida de todos dependesse daquela decisão. Um acidente, um segredo sufocado, um mistério a ser. Desfeito! A mulher do manto estava mais próxima do que nunca, enquanto a criança se mantinha à sombra de sua figura. Então, do nada, a atmosfera palpável se rompeu com um estrondo ensurdecedor. O céu escureceu de repente, como se o manto de trevas tivesse caído sobre eles. Raios iluminavam o céu, um pesadelo se descortinando. O caos tomou conta enquanto todos olhavam, paralisados, para o novo perigo que se aproximava. Uma nova figura surgiu, como uma sombra em movimento. Um homem alto, de olhos penetrantes e expressão feroz, avançou em direção à mulher do manto. Você não deveria estar aqui! Rosnou ele com uma voz rouca que parecia um eco de antanho. As palavras dele preencheu a cena com uma tensão elétrica e a multidão, agora em pânico, começou a se dispersar. O homem pôs-se entre Sara e a mulher do manto. O quê? Gerou uma divisão visível. Ele tinha uma presença que tirava o ar dos pulmões. Você sabe que não pode continuar com esse jogo. O que você está fazendo, isso vai acabar. Sara olhou entre os dois, confusa. Ele a conhecia? Antes que pudesse processar, o homem olhou diretamente nos olhos dela, como se visse através de sua alma. Você não é uma mendiga, não mais. Você é mais poderosa do que eles pensam. É hora de recuperar sua verdadeira fortuna. As palavras dele cortaram como uma lâmina. O rosto da mulher do manto se contorceu de raiva. Você não pode interferir nos planos. Ela é minha! Gritou, enquanto a tempestade ao redor deles se intensificava, fazendo os raios dançarem no céu como serpentes de luz. O homem avançou e, em um movimento súbito, girou o corpo de Sara para ele. Sara, você não se lembra? Mas nós já nos conhecemos. Não é apenas sua irmã que está em perigo aqui. Você mesma é a chave.
A multidão estava agora em pânico e a tensão era palpável. Sarah se sentiu tonta. O que você está dizendo? Ela sussurrou, o coração disparado. Você precisa lembrar quem você realmente é. A fortuna perdida não é uma maldição, mas um poder que só você pode dominar. Nesse instante, a mulher do manto ergueu as mãos e o céu rompeu em raios mais intensos, como se a própria natureza estivesse respondendo à batalha. O que você acha que consegue, intruso? Você não pode reivindicá-la. Mas o homem sorriu. Eles estão vindo. Você não terá tempo para escapar. Sarah, escolha agora. E quando os ecos de uma tempestade se mesclavam ao clamor confuso da multidão, Sarah sentiu um frio na barriga. Se ele estava certo. Sim, realmente havia mais em sua história do que ela imaginara. O que isso significava para sua vida? Para Sofia? E qual era o verdadeiro preço que havia que pagar? Uma explosão não apenas de luz, mas de verdades ocultas a cercou. E quando a mulher do manto gritou, o mundo se despedaçou em um instante. Cada fragmento uma promessa de que nada seria como antes. A cena se congelou. O homem a olhou, a esperança de salvação brilhando em seus olhos. E naquele segundo, tudo foi um borrão. Sarah sabia que sua escolha não traria apenas respostas, mas também consequências devastadoras. O que realmente sou? Ela se perguntou. E antes que pudesse se preparar para o que viria, o tempo parou. A cena se congelou. O homem a olhou, a esperança de salvação brilhando em seus olhos. E naquele segundo, tudo foi um borrão. Sarah sabia que sua escolha não traria apenas respostas, mas também consequências devastadoras. O olhar intenso dele a fazia sentir que havia mais do que apenas uma decisão. Era um caminho complexo que se bifurcava diante dela. A mulher do manto se encostou. A raiva emanava dela, fazendo o ar vibrar. Você não sabe com quem está lidando! Ela gritou. E a tempestade ao redor deles pareceu responder, com os raios rugindo através do céu escurecido. Alex sentiu um calafrio percorrer a espinha. Uma sensação de que o mundo estava prestes a mudar para sempre. Então, algo inesperado aconteceu. Do nada, um grito aterrador cortou o ar. Um dos banquinhos do parque, que parecia vazio, se iluminou em um toque de magia. A energia dentro dele pulsava, vibrava como um órgão vivo. Como numa cena de um filme de terror, algo começou a se contorcer no espaço, uma forma tomando vida. Antes que alguém pudesse reagir, uma figura emerge. Era um homem de terno elegante, mas com olhos escuros e profundos, como buracos negros que sugavam toda a luz. Chegou a hora, ele proclamou, a voz sendo um eco de algo antigo. Nem Sarah, nem Alex, nem a mulher do manto tinham palavras. A multidão parou em choque. Aqueles que se dispersaram voltaram, curiosos, aterrados. O homem de terno, cada movimento seu exibindo uma confiança sombria. Fiz um gesto brusco, como se puxasse algo do ar. Você não pode fugir de seu destino, Sarah, disse ele, sem desvio do olhar. E naquele instante, o rosto de Sarah foi atingido pela luz que emanava do homem como um feixe de pura energia. Alex se sentiu tonto, como se tudo ao seu redor estivesse girando de maneira frenética. E então, uma revelação súbita. Imagens começaram a dançar na mente de Sarah, memórias de uma infância que nunca existiu.
Ela viu uma casa enorme, cheia de risadas e brincadeiras, uma família unida. Mas, ao fundo, algo se movia nas sombras. A mulher do manto mordeu os lábios, uma mistura de desespero e fúria na sua expressão. Isso não pode acontecer! Ela deve escolher ou ser destruída. O homem do terno apenas respondeu com um sorriso triste. A escolha dela está além de você. Não será você que definirá o final disso. E então, o tempo pareceu desmoronar. Cada segundo, uma câmera lenta para Alex. Ele percebeu que a mulher do manto não era apenas uma guardiã de segredos. Ela era o contendor de algo que fazia parte da história de Sarah. Tudo se encaixava como um quebra-cabeça tortuoso. E no meio de tudo isso, uma verdade devastadora. Você é filha do poder! A mulher do manto gritou, e o mundo parecia ruir. Não apenas uma mendiga. Você carrega o legado de uma linhagem que foi traída. E agora eles estão atrás de você. Sarah sentiu um nó se formar em sua garganta. Sua vida, toda a dor que carregara não vinha de escolhas erradas, mas de um destino escrito nas estrelas. Ele poderia desmoronar sobre ela. E enquanto essa verdade a atingia, a fúria e a dor deram lugar a um frio gélido na sua alma. Ela olhou para Alex, o desespero agora a invadindo, e uma pergunta pairou no ar. Quem eu realmente sou? Murmurou, a dúvida cortando como uma faca. E no exato instante em que ela falava, o céu se iluminou de novo. Mas não uma luz comum. Era como um relâmpago, e a figura de sua irmã Sofia, que antes estava próxima, desapareceu em um flash, como se tivesse sido arrancada do mundo. O pânico tomou conta, e a multidão começou a gritar. Ela foi! Para onde levou minha irmã? Sarah gritou, sua voz emitindo uma mistura de terror e raiva. O olhar do homem no terno se intensificou. Você não entende. A verdade a libertará. Mas há um alto custo. Ninguém sabia o que fazer. Cada um paralisado diante da revelação chocante. O parque, que antes era um espaço seguro, agora estava carregado de segredos e riscos. E na mente de Sarah, uma única verdade ressoava. O que ela decidirá como conduzi-la. Prepare-se, Sarah. E com isso um silêncio gélido caiu sobre tudo enquanto a realidade se desdobrava. O que viria a seguir? A verdadeira luta estava apenas começando. A cena se congelou. O homem a olhou, a esperança de salvação brilhando em seus olhos. E naquele segundo, tudo foi um borrão. Sarah sabia que sua escolha não traria apenas respostas, mas também consequências devastadoras. O olhar intenso dele a fazia sentir que havia mais do que apenas uma decisão. Era um caminho complexo que se bifurcava diante dela. A mulher do manto se encostou, a raiva emanava dela, fazendo o ar vibrar. Você não sabe com quem está lidando, ela gritou. E a tempestade ao redor deles parecia responder, com os raios rugindo através do céu escurecido. Alex sentiu um calafrio percorrer a espinha, uma sensação de que o mundo estava prestes a mudar para sempre. Então, algo inesperado aconteceu. Do nada, um grito aterrador cortou o ar. Um dos banquinhos de parque, que parecia vazio, se iluminou em um toque de magia. A energia dentro dele pulsava, vibrava como um órgão vivo. Como numa cena de um filme de terror, algo começou a se contorcer no espaço, uma forma tomando vida. Antes que alguém pudesse reagir, uma figura emerge. Era um homem de terno elegante, mas com olhos escuros e profundos.
como buracos negros que sugavam toda a luz. Chegou a hora, ele proclamou, a voz sendo um eco de algo antigo. Nem Sarah, nem Alex, nem a mulher do manto tinham palavras. A multidão parou em choque. Aqueles que se dispersaram voltaram, curiosos, aterrados. O homem de terno, cada movimento seu exibindo uma confiança sombria, fez um gesto brusco, como se puxasse algo do ar. Você não pode fugir de seu destino, Sarah, disse ele, sem desvio do olhar. E naquele instante, o rosto de Sarah foi atingido pela luz que emanava do homem como um feixe de pura energia. Alex se sentiu tonto, como se tudo ao seu redor estivesse girando de maneira frenética. E então, uma revelação súbita. Imagens começaram a dançar na mente de Sarah. Memórias de uma infância que nunca existiu. Ela viu uma casa enorme, cheia de risadas e brincadeiras. Uma família unida. Mas, ao fundo, algo se movia nas sombras. A mulher do manto mordeu os lábios. Uma mistura de desespero e fúria na sua expressão. Isso não pode acontecer. Ela deve escolher ou ser destruída. O homem do terno apenas respondeu, com um sorriso triste. A escolha dela está além de você. Não será você que definirá o final disso. E então o tempo pareceu desmoronar. Cada segundo uma câmera lenta para Alex. Ele percebeu que a mulher do manto não era apenas uma guardiã de segredos. Ela era o contendor de algo que fazia parte da história de Sarah. Tudo se encaixava como um quebra-cabeça tortuoso, e no meio de tudo isso, uma verdade devastadora. Você é filha do poder! A mulher do manto gritou, e o mundo parecia ruir. Não apenas uma mendiga. Você carrega o legado de uma linhagem que foi traída. E agora, eles estão atrás de você. Sarah sentiu um nó se formar em sua garganta. Sua vida, toda a dor que carregara, não vinha de escolhas erradas, mas de um destino escrito nas estrelas. Ele poderia desmoronar sobre ela, e enquanto essa verdade a atingia, a fúria e a dor deram lugar a um frio gélido na sua alma. Ela olhou para Alex. O desespero agora a invadindo e uma pergunta pairou no ar. Quem eu realmente sou? Murmurou, a dúvida cortando como uma faca. E no exato instante em que ela falava, o céu se iluminou de novo, mas não uma luz comum. Era como um relâmpago, e a figura de sua irmã Sofia, que antes estava próxima, desapareceu em um flash, como se tivesse sido arrancada do mundo. O pânico tomou conta, e a multidão começou a gritar. Ela foi! Para onde levou minha irmã? Sarah gritou, sua voz emitindo uma mistura de terror e raiva. O olhar do homem no terno se intensificou. Você não entende. A verdade a libertará, mas a um alto custo. Ninguém sabia o que fazer, cada um paralisado diante da revelação chocante. O parque, que antes era o espaço seguro, agora estava carregado de segredos e riscos. E na mente, uma única verdade ressoava. O que ela escolhera poderia afetar não apenas a si mesma, mas toda a sua linhagem e aqueles que amava. Então, algo mais inesperado aconteceu. A mulher do manto ergueu a mão e, num movimento brusco, lançou um feitiço que parecia agarrar a realidade ao redor deles, como se o espaço se contorcesse. Você não pode me impedir! Ela gritou, e uma onda de energia assemelhou-se a uma tempestade, puxando tudo para uma dimensão nebulosa. No momento seguinte, um clarão ofuscante se expandiu e, como um estalo, ela desapareceu em uma nuvem de fumaça. Mas o impacto não parou ali.
Um grito estridente ecoou na mente de Sarah e uma dor insuportável se espalhou por seu corpo. Ela caiu de joelhos e em seu coração uma verdade terrível começou a se formar. Não, não, não! Ela murmurava para si mesma. Quando Alex se inclinou para ajudá-la, seus olhos se encontraram pela última vez e uma compreensão mútua e horrenda se estabeleceu entre eles. Você precisa saber. Eu sou... Ela começou, sua voz trêmula. Mas antes que pudesse terminar, uma voz profunda e reverberante ecoou pelas sombras, como um trovão distante. O que você não sabe, Sarah, é que você é parte de uma profecia muito mais antiga do que qualquer um aqui. Você pode ser a salvação ou a destruição. E com isso, as palavras pareciam cortar o ar e todo o parque foi engolido em uma escuridão sufocante. Alex percebeu que, independentemente da escolha de Sarah, nada seria como antes. O que vinha a seguir? A dúvida pairava, enquanto um novo nível de terror e determinação preenchia o ar. A cena se congelou. O homem a olhou, a esperança de salvação brilhando em seus olhos. E, naquele segundo, tudo foi um borrão. Sarah sabia que sua escolha não traria apenas respostas, mas também consequências devastadoras. O olhar intenso dele a fazia sentir que havia mais do que apenas uma decisão. Era um caminho complexo que se bifurcava diante dela. A mulher do manto se encostou. A raiva emanava dela, fazendo o ar vibrar. Você não sabe com quem está lidando, ela gritou, e a tempestade ao redor deles parecia responder, com os raios rugindo através do céu escurecido. Alex sentiu um calafrio percorrer a espinha, uma sensação de que o mundo estava prestes a mudar para sempre. Então, algo inesperado aconteceu. Do nada, um grito aterrador cortou o ar. Um dos banquinhos do parque, que parecia vazio, se iluminou em um toque de magia. A energia dentro dele pulsava, vibrava como um órgão vivo, como numa cena de um filme de terror. Algo começou a se contorcer no espaço, uma forma tomando vida. Antes que alguém pudesse reagir, uma figura emerge. Era um homem de terno elegante, mas com olhos escuros e profundos, como buracos negros que sugavam toda a luz. Chegou a hora! Ele proclamou, a voz sendo um eco de algo antigo. Nem Sarah, nem Alex, nem a mulher do manto tinham palavras. A multidão parou em choque. Aqueles que se dispersaram voltaram, curiosos, aterrados. O homem de terno, cada movimento seu, exibindo uma confiança sombria, fez um gesto brusco, como se puxasse algo do ar. Você não pode fugir de seu destino, Sarah, disse ele, sem desvio do olhar. E naquele instante, o rosto de Sarah foi atingido pela luz que emanava do homem, como um feixe de pura energia. Alex se sentiu tonto, como se tudo ao seu redor estivesse girando de maneira frenética. E então, uma revelação súbita. Imagens começaram a dançar na mente de Sarah. Memórias de uma infância que ela nunca imaginou que pudesse existir. Ela viu uma casa enorme, cheia de risadas e brincadeiras. Uma família unida, tão diferente da vida que levara até agora. Mas ao fundo, algo se movia nas sombras, um sentimento de medo. A mulher do manto mordeu os lábios, uma mescla de desespero e fúria na sua expressão. Isso não pode acontecer. Ela deve escolher ou ser destruída. Suas palavras cortavam como lâminas. O homem do terno apenas respondeu com um sorriso triste. A escolha dela está além de você.
Não será você que definirá o final disso. Então, como se a realidade estivesse se contorcendo em agonia, toda a atmosfera ficou eletrificada. Alex sentiu as luzes piscarem, as sombras dançarem ao seu redor. Naquele mesmo momento, um grito ecoou no ar. Não! A voz era familiar. Ele se virou e viu uma menina pequena emergir do fundo da multidão. Era Sofia, a irmã de Sarah, que tinha desaparecido no brilho anterior. O olhar dela era de alguém que sabia demais. Sofia, como você? Sarah começou, mas a criança a interrompeu. Seu tom era de urgência e terror. Eles estão vindo. A mãe não é quem você pensa, Sarah. Não confie nela. As palavras saíram com força, chocando a todos. A mulher do manto palideceu, seus olhos se arregalando. A revelação estava nas sombras e a verdade estava prestes a ser desenterrada. Silêncio! Você não sabe do que está falando! Gritou a mulher do manto, agora cheia de agitação. Mas a pequena Sofia, ignorando os protestos, continuou. Ela não é sua mãe verdadeira, Sarah. Você precisa saber a verdade. Por favor. O ar ficou pesado e um silêncio mortal tomou conta. Alex olhou de um para o outro, tentando entender como tudo isso se encaixava. A mulher do manto, antes tão poderosa, agora parecia uma figura desesperada, seu domínio ameaçado pela criança. E se isso for verdade? Sarah murmurou, as palavras escapando como um sussurro. Seu coração batia forte. Um nó se formou em sua garganta. O que isso significa para mim? A mulher do manto, agora praticamente implorando, gritou. Eu fiz o que tinha que ser feito. Você ainda pode ser salva. Não me deixe perder você. Mas as palavras ecoavam em um vazio crescente. A estática aumentando à medida que a multidão compartilhava olhares de confusão e desespero. No meio disso tudo, o homem de terno impôs sua presença. A verdade é que você não precisa mais ligar para pessoas que só querem controle. Sobre você. Você é mais do que isso, Sarah. Sua voz era como um feixe de luz no escuro. Os sentimentos de Sarah estavam à flor da pele, e no fundo de sua mente a dúvida crescia. A mulher do manto estava tremendo de raiva, e o homem de terno parecia pronto para tudo. O mundo ao seu redor parecia se contorcer em um frenesi. E então, como uma explosão inesperada, a terra tremeu sob seus pés. O chão se abriu e uma poça de escuridão começou a rastejar, absorvendo toda a luz ao redor. Um grito de pavor ecoou e a multidão começou a se espalhar, gritando, enquanto a neblina envolvia tudo. No centro disso tudo, Sarah estava paralisada. Uma escolha tinha que ser feita. Mas o que isso realmente significava? O que havia verdadeiramente dentro dela e que estava prestes a ser revelado? O destino ante seus olhos, uma tempestade de segredos e consequências imensas. E a única coisa que restava era a pergunta que ecoava na escuridão: quem eu realmente sou? E com isso, os murmúrios se tornaram gritos. E a escuridão se intensificou, prometendo que o que estava por vir mudaria tudo para sempre. A cena se congelou. O homem a olhou, a esperança de salvação brilhando em seus olhos. E naquele segundo, tudo foi um borrão. Sarah sabia que sua escolha não traria apenas respostas, mas também consequências devastadoras. O olhar intenso dele a fazia sentir que havia mais do que apenas uma decisão. Era um caminho complexo que se bifurcava diante dela.
A mulher do manto se encostou. A raiva emanava dela, fazendo o ar vibrar. Você não sabe com quem tá lidando? Ela gritou, e a tempestade ao redor deles parecia responder. Com os raios rugindo através do céu escurecido, Alex sentiu um calafrio percorrer a espinha. Uma sensação de que o mundo estava prestes a mudar para sempre. Então, algo inesperado aconteceu. Do nada, um grito aterrador cortou o ar. Um dos banquinhos do parque, que parecia vazio, se iluminou em um toque de magia. A energia dentro dele pulsava, vibrava como um órgão vivo. Como numa cena de um filme de terror, algo começou a se contorcer no espaço. Uma forma tomando vida. Antes que alguém pudesse reagir, uma figura emergiu. Era um homem de terno elegante, mas com olhos escuros e profundos, como buracos negros que sugavam toda a luz. Chegou a hora, ele proclamou, a voz sendo um eco de algo antigo. Nem Sarah, nem Alex, nem a mulher do manto tinham palavras. A multidão parou em choque. Aqueles que se dispersaram voltaram, curiosos, aterrados. O homem de terno, cada movimento seu exibindo uma confiança sombria, fez um gesto brusco, como se puxasse algo do ar. Você não pode fugir de seu destino, Sarah, disse ele sem desvio do olhar. E naquele instante, o rosto de Sarah foi atingido pela luz que emanava do homem como um feixe de pura energia. Alex se sentiu tonto, como se tudo ao seu redor estivesse girando de maneira frenética. E então, uma revelação súbita. Imagens começaram a dançar na mente de Sarah. Memórias de uma infância que ela nunca imaginou que pudesse existir. Ela viu uma casa enorme, cheia de risadas e brincadeiras, uma família unida. Mas ao fundo, algo se movia nas sombras, um sentimento de medo. A mulher do manto mordeu os lábios, uma mescla de desespero e fúria na sua expressão. Isso não pode acontecer. Ela deve escolher ou ser destruída. Suas palavras cortavam como lâminas. O homem de terno apenas respondeu, com um sorriso triste. A escolha dela está além de você. Não será você que definirá o final disso. Então, como se a realidade estivesse se contorcendo em agonia, toda a atmosfera ficou eletrificada. Alex sentiu as luzes piscarem, as sombras dançarem ao seu redor. Naquele mesmo momento, um grito ecoou no ar. Não! A voz era familiar. Ele se virou e viu uma menina pequena emergir do fundo da multidão. Era Sofia, a irmã de Sarah, que tinha desaparecido no brilho anterior. O olhar dela era de alguém que sabia demais. Sofia, como você? Sarah começou, mas a criança a interrompeu. Seu tom era de urgência e terror. Eles estão vindo! A mãe não é quem você pensa, Sarah. Não confie nela. As palavras saíram com força, chocando a todos. A mulher do manto palideceu, seus olhos se arregalando. A revelação estava nas sombras, e a verdade estava prestes a ser desenterrada. Silêncio! Você não sabe do que está falando! Gritou a mulher do manto, agora cheia de agitação. Mas a pequena Sofia, ignorando os protestos, continuou. Ela não é sua mãe verdadeira, Sarah. Você precisa saber a verdade. Por favor. O ar ficou pesado e um silêncio mortal tomou conta. Alex olhou de um para o outro, tentando entender como tudo isso se encaixava. A mulher do manto, antes tão poderosa, agora parecia uma figura desesperada. Seu domínio ameaçado pela criança. E se isso for verdade? Sarah murmurou, as palavras escapando como um sussurro. Seu coração batia forte. Um nó se formou em sua garganta. O que isso significa para mim? A mulher do manto, agora praticamente implorando, gritou. Eu fiz o que tinha que ser feito.
Você ainda pode ser salva. Não me deixe perder você. Mas as palavras ecoavam em um vazio crescente, a estática aumentando à medida que a multidão compartilhava olhares de confusão e desespero. No meio disso tudo, o homem de terno impôs sua presença. A verdade é que você não precisa mais ligar para pessoas que só querem controle sobre você. Você é mais do que isso, Sarah. Sua voz era como um feixe de luz no escuro. Os sentimentos de Sarah estavam à flor da pele, e no fundo de sua mente a dúvida crescia. A mulher do manto estava tremendo de raiva, e o homem de terno parecia pronto para tudo. O mundo ao seu redor parecia se contorcer em um frenesi. Então, como uma explosão inesperada, a terra tremeu sob seus pés. O chão se abriu e uma poça de escuridão começou a rastejar, absorvendo toda a luz ao redor. Um grito de pavor ecoou, e a multidão começou a se espalhar, gritando, enquanto a neblina envolvia tudo. No centro disso tudo, Sarah estava paralisada. Uma escolha tinha que ser feita. Mas o que isso realmente significava? O que havia verdadeiramente dentro dela e que estava prestes a ser revelado? O destino ante seus olhos, uma tempestade de segredos e consequências imensas. E a única coisa que restava era a pergunta que ecoava na escuridão: quem eu realmente sou? Então, em um instante, a mulher do manto começou a se desvanecer. Sua forma se distorcendo e desaparecendo em uma espiral de sombras. Mas antes que ela pudesse realmente desaparecer, fez um gesto rápido e, em questão de segundos, uma luz fria saiu de suas mãos, atingindo o homem de terno. Ele gritou, sua voz se transformando em um eco de desespero. "Não! O que você fez?" a mulher gritou. Mas era tarde demais. A luz que havia atingido o homem começou a moldá-lo, e em uma explosão ensurdecedora, outro homem surgiu em seu lugar. Um sósia exato, mas com um sorriso sombrio. O verdadeiro homem de terno agora estava desaparecendo, sua presença se dissolvendo na escuridão que engolia tudo. "Você não é o que pensa, Sarah", o novo homem disse. A voz dele era uma mistura de provocação e triunfante. "Eu sou quem realmente controla tudo isso. E você? Você é mais uma peça no meu tabuleiro." O ar ficou gelado e um terror indescritível tomou conta da cena. O que era aquela revelação? Sarah sentiu sua cabeça girar. Quem é você?" Ela gaguejou, o pânico se espalhando pelo seu corpo. "Eu sou sua herança. Eu sou seu pai", ele disse, e as palavras cortaram o ar. O mundo ao redor dela desmoronou. A verdade que Sarah temia, mais devastadora do que qualquer outra que já havia enfrentado, agora lançava uma sombra sobre tudo. Como assim? O homem que ela nunca conhecera? O mesmo que havia estado ausente durante toda a sua vida? O peso das palavras dela ressoava em cada fibra de seu ser, enquanto o caos ao seu redor continuava. Mais uma escolha teve que ser feita, e cada segundo queimava com a incerteza. O que Sarah faria agora, sabendo que a verdade tudo mudou? Sarah sentiu a terra tremer sob seus pés. A revelação do homem a atingiu como um raio. "Meu pai!" O peso das palavras ecoou no ar, e um silêncio mortal envolveu todos ao redor. O homem, com olhos sombrios, sorriu, e ele parecia mais poderoso do que nunca. "Sim, minha filha. E agora você precisa decidir. Ficará ao meu lado e descobrirá o que faz parte de você.
ou permanecerá neste mundo ignorando seu verdadeiro potencial. A multidão parecia paralisada, prendendo a respiração. Alex, a poucos passos dela, sentiu um aperto no peito. Tudo estava mudando tão rapidamente. Ele precisava fazer algo. Sarah, não escute ele! Gritou Alex, o desespero nas suas palavras. Mas Sarah estava confusa, seu olhar fixo no pai que nunca conhecera. Você está dizendo que tudo o que passei foi uma mentira? Que há algo maior para mim? Não é uma mentira. É uma herança, Sarah. Uma oportunidade de começar de novo. O homem se aproximou, seu tom sedutor, quase como um canto hipnótico. Não! Ela não precisa disso! Gritou a mulher do manto, agora furiosa e desesperada, suas sombras ameaçadoras se estendendo à medida que ela tentava recuperar o controle da situação. Você não entende o que está em jogo. Eles estão atrás de você. O caos se instalou. Sarah sentiu o pânico crescer. Poderia ela realmente confiar nesse homem? Mas uma parte dela estava atraída pela ideia de um poder esquecido, por um legado que até então parecia além de seu alcance. Olhou para Alex, que a encarava com intensidade. Não posso ir embora. Não sem saber a verdade. Sarah, você não precisa seguir com ele. O que isso significa para a sua vida? Ele estava em um imenso conflito, e ela percebeu que ele se importava. A conexão entre eles estava mais forte do que nunca. Na verdade, quem você realmente é vai impactar não só você, mas as pessoas em sua volta, inclusive sua irmã. Os olhos de Sofia, que havia se aproximado, estavam cheios de lágrimas. Por favor, não faça isso, irmã! Não pode confiar nele! O homem se virou para a menina, com desprezo. Silêncio! Você está apenas atrapalhando o que está prestes a acontecer. A tensão estava insuportável. E Sarah sentiu seu coração acelerar. Ela tinha que escolher. Sarah, se você decidir me seguir, eu lhe mostrarei o poder que realmente possui. Mas se você ficar, será presa neste ciclo de miséria. Ao ouvir essas palavras, o mundo parecia se desintegrar. Uma decisão que mudou o curso de sua vida estava na ponta da língua. É uma armadilha! Alex gritou, tentando alcançá-la. E no centro de toda aquela confusão, Sarah finalmente se lembrou do que realmente importava. O que seria de sua vida se não pudesse proteger aqueles que amava? Eu escolho ser livre. Eu não preciso do seu poder. Ela gritou, erguendo a cabeça, uma onda de força crescendo dentro dela. O brilho em seus olhos fez o homem hesitar. Uma luz brilhante começou a irradiar de Sarah, envolvendo todo o parque em um calor inesperado. A mulher do manto gritou em desespero, e sombras começaram a se dissipar. O homem se contorceu, tentando se proteger da luz. Não, você não pode! Sua voz foi se perdendo enquanto ele era engolido pelas sombras que outrora dominava. E com isso, Sarah olhou para Alex, que agora sorria, aliviado. Perto deles, Sofia lançou os braços ao redor da irmã, sobrecarregada de emoção. Você fez a escolha certa! Enquanto a escuridão se dissipava e o sol começava a brilhar novamente, o parque se transformou, como se uma nova vida surgisse das cinzas. Mas no fundo, Sarah sabia que ainda havia muito por vir. O que acontecerá com ela, agora que sua verdadeira linhagem havia emergido? E qual era o... Estamos juntos nisso, não é? Ele acenou com a cabeça enquanto o sol iluminava seus rostos, prometendo novas aventuras e desafios pela frente. E você, querido leitor, o que acha que vem a seguir? Você quer acompanhar esta jornada de descoberta? Então, não hesite.
Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Deixe sua marca e inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este desfecho emocionante. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este final. A hora é agora! E apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações. Vamos juntos!